Dando sequência, iniciamos o painel Vozes Reais, o cuidado que transforma vidas. Convidamos para subir ao palco Cláudio Luciano Duzic, o Claudinho, psicólogo, neuropsicopedagogo, doutor e mestre em educação. Possui formações em administração, psicopedagogia, neuropedagogia, neuropsicologia e programas de liderança humana. Atua há décadas nas áreas de saúde, educação e deficiência, com projetos que unem ciência, afeto e desenvolvimento humano. Caroline Pontela da Silva, mãe de acolhido da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, sua vivência traz a perspectiva das famílias que encontram na casa apoio, cuidado e segurança para seus filhos. Karen Luciana Santos da Silva, avó de acolhido que teve a oportunidade de retornar ao convívio familiar após o período na casa. Sua história representa o impacto do cuidado que transforma vínculos. E para a mediação do painel, Magda Pavilac, graduada em Psicologia pela PUC-RS, com atuação em Psicologia Clínica, Psicologia do Trabalho e Neuropsicologia. Atualmente, é pós-graduanda do curso de Psicologia Social, integra a equipe multidisciplinar da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga há 5 anos e para a mediação. Sejam bem-vindos. Contigo. Bom dia, é um prazer muito grande a casa estar me oportunizando esse espaço ao lado de um profissional como o Dr. Cláudio e ao lado de familiares com quem eu já tenho um vínculo desde minha entrada aqui praticamente. Eu gostaria de convidá-los não para adentrarmos na teoria, mas para dentro de vozes reais da experiência da família e da experiência do Dr. Cláudio, que é como profissional e uma experiência também pessoal, a gente tentar iniciar conceitualizando, afinal, o que é um cuidado humanizado. Bom dia a todos e cada um. Então, como a Magda falou, a minha fala parte de 2 lugares. A minha experiência enquanto pessoa com deficiência, que precisa de todo um cuidado, todo um amparo humanizado, e que se tornar um profissional da saúde, que conheceu os 2 lados da experiência. O lado enquanto paciente e o lado enquanto parte integrante da equipe médica. Então, falar de cuidado humanizado, ela faz parte da minha experiência enquanto corpo, enquanto sujeito que necessita, mas também enquanto, mais tarde, profissional da saúde que procura promover esse cuidado humanizado, através das pessoas. Então, eu nasci com uma doença rara, uma doença chamada amiotropia muscular espinhal, e segundo os médicos, eu não chegaria à vida adulta, não conseguiria aprender, não conseguiria falar, E a metáfora usada aos meus pais era que eu seria como um boneco de pano, um boneco que não se movimenta, um boneco molenga, que não conseguiria participar da vida como as outras crianças, Então, essa metáfora ela foi tão forte, de ser um boneco de pano, que quando eu vi o filme O Pinóquio, eu pensei, bom, ele é um boneco de madeira, E ele almejava ser um menino de verdade. E quando eu vi essa metáfora, eu me identifiquei. Puxa, eu sou um boneco, só que de pano, mas eu quero ser um menino de verdade.
né? Então, tudo isso trouxe, na minha vivência, esse almejar de querer ser uma criança como as outras crianças. E era uma época em que as famílias escondiam as pessoas com deficiência, né? Era uma época em que era um tabu para as mães, para os familiares, levar qualquer criança com uma deformidade para o convívio social. Então, vendo a minha mãe vendo o meu desejo de querer sorrir, de querer participar da vida, ela desenvolveu algo muito importante que foi mudando a minha história. Ela desenvolveu a resiliência, no sentido, puxa, isso está acontecendo comigo, está acontecendo com o nosso filho, com a nossa família, mas eu tenho que ter a capacidade de erguer a cabeça, arregaçar as mangas e enfrentar o mundo. E a ressignificação, ou seja, dar novos significados. O Claudinho não vai poder correr, mas vai poder sorrir. Não vai poder fazer muitas coisas, mas vai poder fazer muitos amigos. Então, ao contrário de me manter isolado, minha mãe me levava na pracinha, me levava nos lugares, né? E as pessoas, e eu tenho muitas vezes lembranças de a mãe de uma outra criança chegar e dizer: ai, não olha para ele, senão tu fica igual, né? Ou então os vovozinhos fazendo aquilo como se eu fosse uma grande aberração. Mas a minha mãe chegava e dizia: filho, não dá bola para isso. Essa pessoa está fazendo assim porque ela não te conhece, não sabe quanto você é lindo e maravilhoso, né? Então, a criança acredita no discurso de seus pais. Se o pai diz para o seu filho: tu não pode, tu não é capaz, tu não consegue, é nisso que ele vai acreditar. Se os pais dizem para os filhos: tu pode, tu é capaz, é nisso que ele vai acreditar, né? Dr. Cláudio nos traz, então, que o cuidado humanizado na visão e na experiência dele foi ser inserido. Eu gostaria também que a avó do Oliver, o Oliver já foi nosso acolhido aqui, é um dos nossos casos de sucesso, a Karen e a Carol, nos falem, então, como que vocês enxergam como mãe, como avó, representantes, né, dos familiares da casa, como que vocês enxergam o cuidado humanizado. O que é isso? Quando vocês escutam essa expressão, cuidado humanizado, o que vem à mente de vocês? De que forma vocês encontraram, ou não encontraram, cuidado humanizado nos diversos lugares onde estiveram e também na casa do menino? Bom dia, meu nome é Karen. Eu só tenho a agradecer tudo que o meu neto teve aqui dentro dessa casa, porque aqui ele encontrou o verdadeiro valor do carinho humanizado, e a luta foi grande, pois, né, cada vez que eu vinha aqui na casa, para mim era uma tortura, porque eu tinha que deixar ele e ir para casa. Eu saía de coração partido. Mas eu só tenho a agradecer o tempo todo que ele ficou aqui na casa. Foi assim, ó, de muito valor. E hoje ele vai fazer agora, dia 16 de dezembro, 1 ano que ele voltou para casa. E quanta coisa ele superou nesse 1 ano, devido ao tempo que ele teve acolhido, teve amor, carinho, tudo dentro da casa. Eu só tenho assim, ó, agradecer muito mesmo. É isso que eu tenho. Eu estou nervosa, eu não estou ouvindo as palavras. A emoção faz parte. Nós aqui na casa trabalhamos com emoção e com a emoção dos acolhidos e dos familiares. Chorar tá tudo bem, tá? Eu estou chorando também, bom dia. Eu sou mãe do Pedro está aqui, né, na instituição. Falar dele aqui dentro, falar das pessoas também, para mim é bom. Vou dizer para vocês que é bom, porque aqui dentro eu ganhei anos a mais que lá fora, talvez eu não teria com ele. Aqui o cuidado é muito diferente, gente, do que está lá fora, é diferente demais.
Eles cuidam, eles dão carinho, médicos, todos. É só o que está aqui, o que está, né, por trás daqui também. Então, assim, eu tenho muito a agradecer. Eu fui muito bem acolhida, meu filho também é acolhido até hoje. Eu muito bem acolhido, muito bem amada aqui dentro, como ela fora. E eu também. Eu também, pela Magda, pela Camila, pela Grazi, que já não está mais aqui, mas também foi uma pessoa essencial. Ela foi uma das primeiras pessoas que me acolheu bastante, tanto eu quanto ele, né? Então, eu agradeço. E eu tenho total acesso ao meu filho, entendeu? E eu agradeço a todos, agradeço esse cuidado, não só comigo, mas com ele, né? E que... Obrigada a todos. Obrigada, Magda. Eu vou passar o microfone que o rapaz está inquieto. Se emocionou igual a avó, ele fala depois, então. Dando continuidade, eu gostaria de saber como foi, tanto para o Dr. Cláudio, que naquela época não era Dr. Cláudio, era o Cláudio, né, com o prognóstico de boneco de pano, e para a avó e a mãe, o impacto de receber um diagnóstico. Ao receber esse diagnóstico, teve cuidado humanizado, teve empatia, teve acolhida, teve um encaminhamento, um direcionamento adequado, e para vocês em especial, como foi a adaptação no momento da institucionalização aqui na casa. Bem, gente, como eu estava falando do diagnóstico, a comunicação não foi humanizada. Tanto que eu sempre digo que eu sempre tive a sorte, fui muito abençoado de termos bloqueio, né? Porque o diagnóstico passado dessa forma, meu filho tem pouco tempo de vida e não vai conseguir fazer nada, né? Isso é uma notícia bombástica para minha mãe. E por isso que eu digo que eu tive muita sorte de, apesar disso, ela ser resiliente, né? E ter ressignificado a minha condição. Principalmente no sentido, poxa, se o Claudinho vai ter 1 ou 2 anos de vida, que seja os melhores dias que eu puder dar a ele. Então, atendendo a esse desejo de querer sorrir, querer brincar, sem saber, ela promoveu a minha saúde. Tanto que a equipe médica não sabe explicar até hoje como uma criança com ANI chegou à vida adulta. Então, muitas vezes, o cuidado humanizado se sobrepõe ao cuidado, né? Porque se a gente cuida do corpo, mas não cuida da humanização daquele sujeito, a doença se agrava, né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa pode estar saudável, mas se ela não é humanizada, ela adoece. Então, eu sempre digo que cuidado humanizado é a capacidade do profissional de saúde de promover no paciente e no cuidador uma percepção positiva da qualidade de vida, mesmo em situações adversas. Então, quando o profissional consegue ajudar aquela mãe, aquela criança, a perceber que, apesar da sua doença, apesar da sua limitação, ela pode se realizar de algum sentido, né? Isso promove saúde e vida. Pensando que saúde não é apenas a ausência de doença física. Saúde é um bem-estar psicossocial, né? E isso depende da percepção individual de cada pessoa, né? Tem pessoas que, na minha condição, por exemplo, poderiam perceber a vida como algo que deve ser tomado ao fim. E eu, ao contrário, percebo a vida como algo que a gente precisa manter. Então, o simples fato de me botar na escola apenas para que eu conhecesse crianças e brincar, sem uma perspectiva de ser alguém no futuro, fez com que hoje eu estivesse aqui. Então, cuidado humanizado é saber os detalhes. Eu faço parte de uma pesquisa da Unicinos chamada Core Vision,
em que um dos pacientes, por exemplo, ele é atendido em home care. E ele é um adolescente e a qualidade de vida dele é poder jogar videogame, poder interagir com outras crianças através da webcam, né? Então, isso promove a ele um bem-estar social. Então, às vezes, a qualidade de vida depende de a gente fazer o mínimo para que a pessoa possa se desenvolver ao máximo, né? Então, isso é cuidado humanizado. É poder ver não só o prontuário, poder ver a história do sujeito, poder ver quem ele é, o que ele deseja, em que eu posso fazer para ele se realizar hoje, né? Se minha mãe pensasse, o Claudinho não vai ter futuro, então o que eu vou fazer? Nada. Não, ela pensava como hoje eu posso fazer o Claudinho feliz, né? E isso é um pensamento humanizado, inclusivo e verdadeiro, né? A gente pensar em desenvolver o sujeito hoje ao máximo, porque o futuro só a Deus permite. Obrigada, Cláudia. São para os seus filhos e netos o que a mãe do Claudinho foi para ele. Vocês percebem isso? E como foi para vocês, então, receber o diagnóstico e a adaptação ao alimento? O Oliver nasceu, eu, como avó, não tive, né? Foi bem na época da Covid, não pude participar. Aí eu sei que o pai e a mãe, eles padeceram muito, porque eles disseram que o Oliver, quando nasceu, ele cada dia era um dia de vida. No outro dia, o Oliver não poderia não estar vivo. Aí foi passando, graças a Deus está aí, vai fazer 5 anos. Então, ele não teve aquela perspectiva assim como o Claudinho, né? Ele não vai durar, ele vai falecer. Mas aí, o momento que ele veio para casa, aí sim a gente respirou fundo e viu que ele teve muito cuidado humanizado na casa. Tanto é que ele está evoluindo cada dia que passa. Ele já está liberado para comer, coisa que ele só a sonda não podia. E aqui na casa ele era liberado pela fono, conforme a fono, né? Mas como ele podia aspirar com o pulmão, então era só com a fono. Agora ele já está podendo comer. Só não pode então líquido, mas se Deus quiser vai ser liberado. Já está sendo tirado algumas medicações, então ele está tendo assim, conforme o período que ele teve na casa, o progresso dele está sendo maravilhoso. E eu só tenho, como é que eu vou dizer assim, a dizer assim, que Deus põe as pessoas certas no caminho da gente na hora que a gente mais precisa. Na época foi uma situação meio constrangedora, a gente não queria, né? Não aceitava ele ser acolhido, mas ele precisava. E aqui ele teve muito carinho humanizado e a vida dele só melhorou. Eu só tenho a agradecer. Obrigada, gente. A minha relação, né, o diagnóstico do Pedro, desde a gravidez dele, também não foi fácil. De 10 profissionais, um é bom e às vezes os outros não, te dão aquele impacto, né? Aí teve todo acontecido, foi, né, até onde o Pedro veio para cá. E aqui eu não posso falar isso, né, porque eu não me deparei com 9 ruins e um bom, aqui todos foram muito bons. Não, porque eu tô aqui hoje falando, né, mas aqui a gente teve, sim, tratamento diferente, tem até hoje. E é que nem a mãe do Claudinho, a gente não desiste, né? A gente chora, balança poeira, né? E vive um dia pelos filhos da gente. Tem gente que vive aqui pelos filhos da gente também, né? Cuidam da gente. Esse é o cuidado. Esse é o abraçar. É o chegar aqui e ser abraçado. Eles são abraçados e a gente também, né? A Karen e a Carol, elas falam da questão do bom profissional. E eu gostaria de pedir agora que o Dr. Cláudio falasse a diferença que faz uma equipe multiprofissional. O quanto para o humanizado, isso também é importante. É uma fala aqui que eu queria tomar
né, delas que no início é difícil, né, até porque uma mãe, quando coloca seu filho numa instituição, muitas vezes ela é julgada, porque a sociedade vê muitas vezes como um abandono, né, e na verdade ela está querendo o melhor para o seu filho. Quando a minha mãe me colocou numa escola que de início não me acolheu, eu que tinha que me adaptar à escola. Minha mãe tinha que me subir no colo, né? Porque a minha sala era no segundo andar. As pessoas também criticavam. Por que tu vai colocar ele numa escola, coitadinho? Deixa ele em casa. As mesmas coisas é quando as mães precisam institucionalizar seus filhos. Então, quando existe uma equipe multiprofissional que cuida do sujeito em todo o seu aparato de necessidade e cuida do cuidador, cuida com que esse sentimento de mãe também seja acolhido. Isso é um trabalho humanizado, né? Então, muitas vezes, de repente, essas mães se sentiram acolhidas porque perceberam que a casa é uma extensão da casa delas e não uma ruptura. Isso é muito importante, né? Não haver essa ruptura, poder acolher essas mães, né? E não ser julgadas como a minha mãe foi, porque ela teve que enfrentar toda a família, ela viveu sozinha, né? Todos se afastaram pelas decisões que ela tomava. Então, essa equipe multiprofissional que cuida do sujeito de uma forma totalizada, do corpo e todas as partes do corpo, da mente e todas as partes da mente, e principalmente do cuidador, gente. Porque o sujeito ele se torna um sujeito social a partir do discurso do outro, né? Em termos de psicologia falando. Então, se a mãe tiver uma percepção de qualidade de vida, o seu filho vai entender que ele também tem qualidade de vida. Mas se a mãe está ali sofrendo, se ela está angustiada, o sujeito vai sentir um peso na vida daquela mãe, né? E o desejo de vida se extingue. Então, esse atendimento multiprofissional, Magda, ela, que é prestado aqui na casa, ela é um diferencial enorme de outras casas e instituições, a qual eu já percorri por todo o Brasil, né? Onde muitas casas, na verdade, não são casas, são depósitos, né? Depósitos de gente. E nem é depósito de gente, é depósito de corpo humano, porque aquele corpo humano não é visto como um sujeito, como uma pessoa, né? E aqui nessa casa, cada sujeito, mesmo que ele pareça, né, a nossos olhos, que não está percebendo, que não está interagindo, ele é tratado com amor, com respeito e com dignidade. Então, isso é essencial, né? Até porque eu tive experiências, por exemplo, em outra casa lá, aqui dessa mesma cidade, e que naquela época era um depósito. Para vocês terem uma ideia, tinha uma camada, né, uma institucionalizada, que ela já tinha quase 30 anos. E todos pensavam que ela era vegetativa e não entendia nada. Então, através da comunicação alternativa, nós descobrimos que ela sabia ler, escrever e se comunicar com a gente. E a partir da comunicação com a gente, ela relatou momentos de abuso, momentos de agressão. Então, imagina uma pessoa encarcerada dentro de si mesma, percebendo o mundo, sendo agredida, sendo machucada e não podendo verbalizar isso, né? Então, pelo mundo afora, a gente vê coisas horríveis, né? Então, a Casa Menina Jesus, ela tem esse diferencial, né, de ser acolhedora, humanizada, ter equipes multiprofissionais, né, não ser apenas um depósito de gente. A falta de humanização fez com que desaparecesse o potencial daquele indivíduo, né? Quando tu falas, Cláudio, da Casa do Menino ser a extensão da Casa das Famílias,
Tu estás falando em garantia de direitos, eu entendo assim. Garantia de direitos. E eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu dei bom dia, eu disse bom dia a todos e a cada um. Porque todos significa cada um. Se um fica de fora desse todos, o direito constitucional se extingue. Quando eu cheguei aqui, a Ana Costa e o Pentinel estavam falando, né, da existência diante da negativa. Quando o Estado diz o teu filho não tem direito a tal tratamento, ele está extinguindo o conceito de todos. Então, quando a Constituição diz que todos têm direito à educação e saúde, é todos, não é todos menos o filho dela, menos o filho dela. Né? Então, a insistência em direito constitucional. Eu mesmo luto na justiça, né? E aqui está o Fantinel e a Ana Costa, por causa que o medicamento que faz a progressão da minha doença parar, ela está me sendo negada. E sabe qual é o discurso do médico do Hospital de Clínicas? Tu já está no lucro. As pessoas tu ama e não chega à vida adulta. E tu tá aí, já tá adulto. Então, eu faço parte do fora de todos. Né? Então, quando a gente fala todos, a gente está falando em cada um. E cada um é o filho de cada um também. Vocês já estiveram nesse lugar, todos menos o teu filho, todos menos o teu neto. Como foi enfrentar isso? Como foi prosseguir apesar disso? Eu já passei por isso também. Eu estive nesse lugar. Já passei por essa situação. O próprio olhar de pena, às vezes, né? O julgamento também, que ele falou, é muito julgada, né? A sociedade condena o teu filho aqui. Aqui dentro, a gente conversa de outro jeito, mas lá fora o olhar é outro. Né? E todos os hospitais também, eu já passei por isso também. De não conseguir entrar na consulta, não conseguir aquele profissional para fazer o tratamento do teu filho, coisas que aqui dentro tem. Então, a gente passou também, eu passei. Eu, como mãe, passei. Dou graças a Deus ele está aqui, porque aqui ele tem todos esses profissionais, todos que ele não precisa, né? Hoje está numa lista que muitos lá fora estão. Então, né? Hoje o meu já não é uma estatística, mas o filho de outra pessoa é. E não tem esse tratamento, precisa recorrer ao judiciário, uma coisa, né? Que é horrível. E como que isso atinge não apenas o emocional, mas o emocional e a rotina, como que isso atinge o dia a dia da família? O antes é o que te destrói, né? Tu caminha um dia após outro, não tem muito o que fazer. Né? Tu levanta e vai, porque tu não pode parar, né? Mas que tu sabe que te abala, te abala. Hoje tu consegue deitar um pouco e ficar mais relaxado, que nem eu disse, aqui dentro a gente sabe que eu tenho anos a mais que talvez se ele estivesse lá em casa ele não estaria. Eu não teria com ele, então para mim é isso, né? Eu não tenho esse problema como o Oliver, sendo daqui caminhado por tudo, graças a Deus. Esse problema não, mas o preconceito sim. De chegar com ele no lugar, as pessoas ficar olhando, sabe? Segura ele, que ele é muito agitado, ele é muito... Eu creio que as pessoas olhem diferente. Inclusive, desculpa cortar aí, mas eu lembro uma vez, eu era ainda muito pequena. Minha mãe me levou junto com ela no mercadinho perto de casa. E a atendente olhou para ela e disse assim, aí a senhora não tinha com quem deixá-lo? A minha mãe se tinha, mas eu trouxe ele junto para ele conhecer cores, ver produtos, me ajudar a fazer escolhas. Né? Então, a atendente não me via como uma criança suja. Né? Então, muitas vezes é isso que as mães passam. Né? Muitas vezes estão em lugares públicos e aquela criança é vista como história. E a mãe tem que respirar fundo, né? Para não ser agressiva com a pessoa e ainda ser continente com seu filho, que está ouvindo muitas vezes barbaridades.
Para que a gente vá finalizando, fazendo um fechamento, eu gostaria de ouvir de ti, Cláudio, o cuidado humanizado, ele está na contramão do capacitismo. O cuidado humanizado anda em via paralela com o anticapacitismo. Como esses dois conceitos se entrelaçam? Cuidado humanizado, ele quebra o capacitismo. Porque enquanto o capacitismo diz ele é incapaz, o cuidado humanizado diz o que ele é capaz de fazer hoje. Enquanto o capacitismo diz, ai, por que torceria junto? O cuidado humanizado diz, eu torceria junto porque ele é um sujeito social. Né? Enquanto o cuidado humanizado cuida, enquanto o capacitismo cuida do prontuário em termos de verificar a solução de uma doença, o cuidado humanizado vê a história do sujeito, no sentido de promover ele, suas aspirações e seus anseios. Né? Então, o capacitismo, ele diz o que a pessoa não tem. E o cuidado humanizado diz o que ela tem, o que dá para aproveitar. Muito obrigada, Cláudio. Carol, obrigada por estarem aqui com a gente no dia a dia. Ela tá Isso aí. Pode ser? Pode ser. Queria. Apertar a porta. Vira para tirar foto, olha. Isso. Sorrisão. Aí. Sorrisão, olha.